voz de Deus é uma das coisas mais incríveis desse mundo. A gente é uma criação feita do barro, podendo ouvir o Criador, o Senhor, Todo-Poderoso. Aquele que fizesse assim, ó, a terra inteira implodiria, explodiria, o sol pararia de brilhar, tudo. E eu quero falar pra você que Deus, ele quer falar com você através de algumas formas bíblicas que ele deixa na palavra dele, que é aquilo que tem que nos guiar. Deus quer falar com você através da palavra dele, que é o que... Pensa no negócio, palavra. Como que eu posso ouvir Deus? Eu posso ouvir Deus pela palavra, tá bom? Então a palavra é escrita. A gente chama de palavra viva isso aqui. A escritura viva. Isso aqui são palavras que ainda foram escritas e que querem falar com você. Palavra de Deus, sonhos, revelações, pessoas, oração, de um momento quando seu coração tá livre. E isso daqui, Deus só vai falar com você se você tiver esse último aqui, ó. Esse sexto aqui, quando o seu coração tá livre. Ultimamente eu tenho ouvido algumas coisas da voz de Deus, e eu falo isso com muito temor, porque, meu Deus, como que é bom a gente ter esse privilégio, né? E um tempo atrás eu tô, às vezes, numa correria muito grande de trabalho, e eu tive um pequeno acidente de carro, muito pequeno, graças a Deus, mas foi algo muito caro. E eu senti que Deus estava falando comigo. Onde tá essa atenção? Que foi por falta de atenção, né? Pra variar, essa geração aqui, a gente é toda hora, mexendo tudo, mudando tudo, com a cabeça em outro lugar. E Deus falou comigo: cara, você tá na correria há tanto tempo, você tá correndo pra onde? Ou melhor, você tá correndo pra quem? Através de um acidente desse, foi um momento que Deus queria falar comigo. E qual que é o ponto central que eu queria falar aqui com você? Primeiro, Deus quer falar com você, Deus pode falar com você, e eu acredito que você sabe disso já. Se você ter clicado aqui, você já sabe. A segunda coisa é, Deus não consegue falar com você quando você não tem um coração que quer ouvir Ele. Eu nunca ouvi a voz audível de Deus. Nunca ouvi a voz audível de Deus. Eu nunca estava ali com Samuel, eu ouvi Samuel, Felipe, nunca ouvi isso. Mas eu já ouvi muitas vezes, graças a Deus. Olha que privilégio. A voz de Deus no meu coração. Uma voz de Deus quando eu tava trabalhando e eu vi: Felipe, faz isso. Ou eu tava andando: Felipe, fala de mim pra aquela pessoa. Eu tava fazendo alguma coisa: Felipe, fala que eu tô vendo aquela pessoa que eu amo, que vai dar tudo certo. Isso aí é a voz de Deus no nosso coração. A gente tem que entender que Deus, ele é muito maior que o natural. Ele é muito maior do que isso aqui. Mas Deus, ele quer tocar aqui, ó. O intuito dele final, por aqui, é isso aqui, ó. O nosso coração. Literalmente nosso coração. Quando eu me converti, eu só me converti porque o meu coração ansiava por Deus. O Espírito Santo começou a dar uma fome em mim por Deus que nunca tinha visto antes na minha vida. Eu, na verdade, nunca tinha visto nada assim de uma transformação assim, sabe? Foi no meu coração. E não foi na minha mente, não foi no meu ouvido, não foi convencido por outras pessoas, foi no meu coração, foi o Espírito Santo de Deus. E eu creio que tem alguém nesse vídeo que pensa que nunca ouviu a voz de Deus. Só que pensa que através desse vídeo você pode estar ouvindo a voz de Deus pela primeira vez. Às vezes através desse vídeo Deus está querendo te falar que Ele pode falar com você, mas o que muda é isso aqui, ó. É o seu coração tá aberto para Ele ministrar. Como que Ele vai falar se aonde Ele quer chegar tá fechado? Como você consegue entrar numa casa fechada com tranca sem chave? E o nosso coração, ele não tem um murozinho, ele é fechado. Eu falo isso porque quantas vezes tentaram falar de Deus pra mim, eu tava com uma pedra, sabe? Sem querer ouvir nada. Eu acho que uma coisa muito importante pra falar pra você, que às vezes tá tirando a voz de Deus, abra seu coração, pega isso aqui, ó, destroça isso aqui. Pega isso aqui e fala: Senhor, eu não quero mais bater minha meta diária de 3 capítulos por dia para acabar no ano. Eu não quero mais ler 5 capítulos, fazer mais. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser ministrado. Eu quero escrever cada dia mais o que o Senhor tem falado comigo. E eu quero testemunhar, como eu tô fazendo aqui nesse vídeo, o que o Senhor tem falado. E isso é muito importante, porque eu, por exemplo, faço muitas das vezes. Eu tô bloqueando a voz de Deus, por exemplo, por uma rotina. Eu vou bloqueando a voz de Deus por um pensamento de trabalho que é importante, que tem um propósito de Deus, mas bloqueando a voz de Deus por isso. Cara, para. Deus tá falando comigo. Para. Repensa. Muda. E é isso que Deus quer falar com você. Eu creio que hoje Deus tá querendo falar com você. Deus tá falando com você. Não é o Felipe. O Felipe é um merdinha qualquer. Eu sou barro. Mas Deus tá querendo falar com você. E abra seu coração, porque eu não mudo nada, mas Deus muda. Que você e sua casa seja abençoado em nome de Jesus.